noite, estamos de volta para mais um Jornal Racional. Para você, telespectadora. Isso mesmo, você, Andréa Fontola. Porque eu sei que você está assistindo a gente, né? Então, no nosso Jornal Racional de hoje, nós vamos falar sobre as práticas pedagógicas da educação infantil. Nossas repórteres Bruna Souza e Mônica Beatriz irão discutir mais sobre esse assunto, que vem mostrando como o eixo central da educação infantil deve ser as brincadeiras e as interações. Lembrando sempre, brincadeira é um direito da criança. Então, as práticas pedagógicas, elas devem utilizar atividades que promovam o conhecimento necessário para a vivência básica e individual da criança, utilizando a arte como sua aliada, respeitando sempre o desejo e as vontades da criança, né? Então, seria atividades que ela goste, que seja divertido para uma criança. Atividades que facilitem o entendimento da criança sobre os mais variados gêneros artísticos e ensinando meios para o seu autocrescimento na arte de sua preferência. Então, se a criança gosta de pintar, escrever, cantar, ela vai se identificar com isso e vai, além de fazer prática, né, da atividade, ela vai aprender, ela vai aprender fazendo o que ela gosta. Fazer com que saibam se entregar em experiências em leitura oral e entendimento textual para que conheçam a importância dessa atividade. Então, seria legal se a maioria das crianças ou todas as crianças tomassem gosto pela leitura ou, enfim, vou usar a leitura como exemplo porque sim. Assim, elas entenderiam o que elas estão lendo, entenderiam para ela. E, sei lá, se um amiguinho pediu ajuda, não entendi, ela vai lá e vai explicar pro amiguinho dela, porque ela teve uma noção, por mais que seja a coisa mais básica, ela teria entendido do que se tratava o assunto. E fornecer métodos e ferramentas para discernimento no que se refere à noção básica de tempo e espaço, medidas que ela consiga enxergar isso em seu cotidiano, usando a diversão como sua aliada. Então, ferramentas que façam com que ela foque naquilo, tipo, a professora levou um rádio pro colégio. Então vamos brincar com som, vamos brincar de dançar, vamos brincar de não sei o quê. A criança vai se sentir à vontade, vai gostar do que está fazendo e vai estar aprendendo com isso, como em qualquer outra atividade que ela goste. Ela vai estar sempre usando a diversão como a sua aliada. E o que mais que as diretrizes curriculares garantem para essas crianças nas práticas pedagógicas? Eles querem que ampliem a participação das crianças na atividade individual e coletiva, para essas crianças participarem mais, terem mais interação com as outras pessoas, e também no coletivo, né? E também no individual, para essa criança se desenvolver individualmente, que cada criança tem um ritmo. Então, tudo isso as práticas pedagógicas têm que abranger dentro da escola. Eles querem que possibilitem as situações de aprendizagens mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. Essas crianças, elas também vão ter que aprender dentro da escola a autonomia delas, o autocuidado. Provavelmente vai ser na escola que vai dar o primeiro pontapé inicial para a criança aprender a escovar os dentes, sair da fralda, que normalmente é na escola que começa. Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais que alarguem seus padrões de referência e de identidade no diálogo e conhecimento da diversidade. Não é para a criança continuar, digamos assim, naquele cotidiano que ela já conhece, dos pais,
da família, que eles só aprendem aquilo que realmente o pai e a mãe faz. Não, eles têm que aprender também que existem outras culturas dentro da escola, que o coleguinha não vai ser igual ao outro. Então, tudo isso tem que ter nas práticas pedagógicas de uma escola. Tem que ter tem que ser ativo isso nas práticas pedagógicas da escola. Incentivem a curiosidade e a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação, o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. Tem que criar a curiosidade da criança. Ela, às vezes, não sabe o que é a textura que tem um tecido. Então, se você levar para dentro da tua sala de aula um tecido aveludado e um tecido liso, ela vai criar a curiosidade dela, vai te perguntar por que esse daqui tem o pelinho no aveludado, por que esse daqui não tem? Aí você vai ter que explicar, e é sempre assim, a criança ela vai se estimular conforme a curiosidade dela. Desde que ela nasce, ela já aprende a pegar as coisas e colocar na boca, porque ela tá conhecendo. Isso é a curiosidade da criança, é normal e é super natural. Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de músicas, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. Normalmente, escolas, pré-escolas, para criança pequena, dos ensinos do comecinho, né, até 5 anos, é bem normal que a professora pegue o livrinho de história, sente com eles, comece a ler o livrinho para contar realmente a história. A criança não vai aprender sozinha a história dos 3 porquinhos, da Branca de Neve. Sempre vai ter alguém auxiliando essa criança para ela aprender. E isso também vai criar o lúdico da criança, né? Porque você vai estar lendo para ela e ela vai ter que imaginar toda aquela situação na cabeça dela. Então é muito importante para o desenvolvimento da criança ela ter essas opções, assistir um filme dentro da sala de aula, escutar uma música, é muito importante. Isso estimula a criança a se desenvolver. Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício de recursos naturais. Às vezes, em casa, essa criança ela pode ter uma noção da mãe separando o lixo, reciclando, plástico com plástico, vidro com vidro, mas realmente é na escola que você tem que explicar para a criança o porquê disso, que os recursos naturais, eles não vai durar para o resto da vida, eles são muito importantes para o ser humano. Então, a gente precisa de água potável, a gente precisa plantar uma árvorezinha. Então, a criança vai aprender tudo isso na escola, com os projetos, óbvio. Provavelmente as escolas devem ter um projeto relacionado a isso. Às vezes, é até legal pegar um brinquedo reciclável, fazer um brinquedo reciclável com essa criança. Porque ela vai ver que o consumo não é tão importante, que ela pode fazer um carrinho de brinquedo com a garrafa PET. Isso vai ser muito importante para ela. Para não instigar o consumo. Eu preciso daquele carrinho de tal marca. Não, mas eu posso fazer um carrinho em casa, um carrinho de garrafa PET. E vai ser tão legal quanto. A criança às vezes nem liga para a marca. Quem liga para a marca é mais os pais que a criança. Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras. Aqui no Brasil a gente tem
muita cultura, né? Primeiro, a gente já começou com os indígenas, né? Que, para você ter uma ideia, o nosso hábito de tomar banho todo dia veio dos indígenas, que praticamente já estavam aqui e vieram os portugueses e colonizaram o Brasil, né? Não só português, mas a maioria é portuguesa. Então, a gente tem que mostrar para a criança que a nossa cultura é muito importante, tão importante quanto as outras culturas dos outros países. Mas a nossa sempre tem que ser mais importante. Aqui, no sul, a gente tem várias culturas, mais assim, cultura holandesa, polonesa, ucraniana, alemã, porque a gente foi colonizado mais por essas partes. O sotaque, por exemplo, de Florianópolis é da Ilha das Açores, lá de Portugal. Então, isso é uma cultura, o sotaque deles é a cultura deles também. Tem várias coisas. A nossa Guerra do Contestado deixou quantas coisas culturais, movimentos e tudo mais. Então, é bem importante também que a criança aprenda isso dentro da pré-escola. Diferenciar as culturas, diversas culturas, vai agregar mais conhecimento para essa criança e vai ajudar muito mais no desenvolvimento dela, porque principalmente ela vai estar naquela fase do porquê, então ela vai querer saber mais e mais e mais, então é bem importante. Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos. Hoje em dia a gente sempre fala, né, que a tecnologia, não tem como viver sem a tecnologia, impossível. Já tomou conta de tudo. Tudo que tem por aí tem alguma coisa, tecnologia. Então não tem como viver sem ela. Então é bom que as escolas tragam essa tecnologia ao favor da educação. Sempre bom ter um retroprojetor para você poder passar aquele filme, ou colocar uma música, um rádio para você colocar uma música para as crianças dentro da sala de aula, naquele momento de descontração. O celular. Hoje em dia tem criança de 5 anos que tem celular. Então vamos usar a tecnologia a favor da criança. Não para desenvolver, colocar ela no mundo da internet, essas coisas, mas usar a favor para ela aprender com isso. Já como você quer dar um celular pro teu filho de 5 anos, de 2 anos, coloca então alguma coisa interativa para ele aprender. Não vamos ficar só naquele negócio de musiquinha, galinha pintadinha. Coloca um jogo da velha nesse celular. Às vezes você não tem o jogo físico, mas você pode colocar no celular, que vai desenvolver o raciocínio. Então é bem importante isso. Obrigada, Bruna. Obrigada, Mônica, por ressaltarem quantas práticas pedagógicas são importantes na educação infantil. Porque quando a criança chega ali na creche, chega ali no primário, ela ainda é aquele ser egocêntrico que ainda não tem a consciência do outro. Então é bom pensar que existem outras crianças dentro da sala que são tão importantes quanto ela. E qualquer picuinha que acontecer, algum impasse que aconteça entre ela e outra criança, vai ter um adulto para mediar. Mas elas ainda são crianças e é importante ter a diversão. A diversão vai andar junto com o ensino nesses primeiros anos, porque é a forma delas conhecerem o mundo. Mas a leitura também tem que ser muito incentivada, porque assim ela vai ter experiências narrativas. Então, quando ela lê um livro, ela vai compreender. Mesmo que não seja um livro tão avançado, ela vai ler e vai entender o que ela está lendo. Diferente de muitas crianças que hoje vão pro 6º, 7º, 8º ano e não sabem o que estão fazendo. Mas é sempre importante visar que também precisa promover esse impasse das crianças. Elas precisam entender que existe um outro. E esse foi o Jornal Racional para você, Andréa Fontolan. Boa noite.